Boa noite, meus ouvintes. Hoje, de novo, com o nosso Filosofia com Dendê aqui na Band, né? Todas as noites aqui a gente batendo um bom papo com todos vocês, né? Falando de tudo que é pertinente, que é agradável e também que contribui para a sociedade, né? A gente passou a data do dia e homenageamos, né, uma pessoa tão importante, com uma grande contribuição na história do mundo, na história da construção desse mundo, na história do ser do cidadão, né, que é o nosso querido professor, né? O professor é uma das profissões que fazem parte de todos nós e é tão importante para mim, para quem está com o nosso convidado que também é professor, que vai falar com a gente, né? E com você que está ouvindo aí. O que seria, né, sem a existência do professor, né? Muitos países respeitam, têm a grande atenção com esse profissional, com esse grande mestre que contribui para um mundo melhor, que contribui para a construção do cidadão, que contribui para ele entender o mundo, né? Nada. Hoje mesmo com as tecnologias, com as mídias, a hipermídia, os big techs e tudo mais, mas o professor foi o ápice de tudo isso aí. Tudo se começou através do professor, né? Então, hoje vamos falar do professor, dos seus direitos, né? Como ele está hoje sendo assistido, né? A sua valorização, a sua importância, né? Hoje aqui com Jones Couto, professor também advogado, né? Especialista em direito sanitário e vai falar de muita coisa legal e aqui junto com vocês, contribuindo também com a gente no Filosofia com Dendê, que também tem a colaboração de Carlos Costa na reportagem que faz externa e todos vocês que estão com a gente aí. Lázaro também, José Lázaro, que opera o nosso site e o amigo Gil, que está aqui na mesa operando com a gente. Filosofia com Dendê hoje com o professor Jones Couto. Eu acho que é melhor, né, a gente vai falar de professor, né, doutor Jones? Com certeza, Albre. Albre, meu amigo, quero agradecer aqui o convite, né? E agradecer a recepção aqui de nosso amigo Carlos, nosso amigo Gil, que desde a chegada aqui da TV Band, eles têm dado esse acolhimento aqui muito bacana. E agradecer a toda a equipe da TV Band que promove esse podcast, o Filosofia com Dendê. É uma felicidade tamanha estar aqui para conversar, esclarecer e também para partilhar conhecimento e partilhar os direitos que os professores, essa tão querida classe, tem aqui e que deve perseguir nesse sentido, certo? A gente, Jones, a importância e uma das umas coisas mais que eu vejo é o professor do ensino fundamental. É aquele professor que pega os primeiros passos daquele cidadão, futuro cidadão que é ali, né? Esse professor, ele muitas vezes ele está em locais onde ninguém estaria. Está dentro de uma floresta, na Amazônia tem escolas, nas fazendas, nas roças tem escolas, na região rural tem escolas. E quem é aquela professora, é os primeiros beabá, é o primeiro passo, é a primeira construção, é onde vai se começar a trabalhar a convivência, né? Onde vai se trabalhar os valores, né? Tão importante esse professor e essa professora, a professora principalmente, né? Que do ensino fundamental. A gente tem uma ideia, né? De quando a gente tem esse mercado que tudo vem pelo dinheiro, pelo a lei da mais-valia. Esse professor muitas vezes não tem a sua hora de trabalho, né, ali para pegar 50, 40 crianças, né, para construir, dar os primeiros passos para essas crianças, que muitas vezes os próprios pais não têm a paciência de ter os seus filhos, mas imagine você que está aí com seu filho, essa professora tem 50 dos seus filhos numa sala de aula. Desempenha seu horário, desempenha com amor, que é uma missão praticamente. Mas ela não é
considerada e não vejo muitas vezes não sendo assistida tanto economicamente, como também socialmente, como também o próprio Estado, né? E também as famílias, porque a gente vê a escola sofre, né? Em um certo ponto da violência que vai a ela, a violência que é produzida nela, a violência que perpassa. Então, quem administra tudo, quem está com a frente de tudo isso é o professor, né? Qual é hoje aqui com Jones, Jones, como é que a gente vê hoje essa professora do ensino fundamental e as atenções a essa professora que muitas vezes fez parte de sua vida, da minha vida, da construção de todo mundo que está hoje, né? Albre, eu vou pedir licença para contar um pouco de minha história. Acho que vai ser importante para quem está ouvindo, né, para quem está assistindo esse podcast, entender o local de fala desse cidadão que está aqui, me perdoe a expressão, se metendo a besta para falar de uma categoria tão importante. Eu sou filho de professora e minha mãe foi professora por 40 anos. Né? Hoje ela está aposentada. Professora da rede municipal de ensino de minha cidade natal, que é Maracás, Bahia. Minha mãe contribuiu aí ao longo dessas 4 décadas com a formação de centenas de crianças da minha cidade. Minhas tias são professoras, também da rede municipal de ensino. E sempre lidaram com esse desafio de estar nutrindo esperança na vida de todas essas crianças. Sempre com salas cheias, no mais das vezes crianças carentes, com muitas necessidades. E quando eu falo muitas, eu falo em gênero, né? Diversas necessidades, de diversas naturezas. Então, a gente via e eu pude acompanhar porque se teve uma coisa que minha mãe fez bem por mim foi me manter aluno de escola pública, mesmo, né, a gente tendo uma condição financeira para aquela localidade, para aquele momento, um pouco mais favorável. Porque eu pude acompanhar a dificuldade de diversos colegas. Alguns chegavam sem alimentação, outros buscavam na escola a própria alimentação. Então, a gente pôde experimentar e vivenciar todas as campanhas que nós tivemos da década de 90 para cá, quando eu participava desses espaços como aluno, né, e como filho de professor. Fui aluno de escola pública a minha vida inteira. Eu fui aluno do antigo Centro Educacional Armando São Paulo, CEASP. Essa escola hoje não existe mais, né? Essa escola hoje se tornou o Centro Educacional Wanda Lacerda, uma justa homenagem a uma professora de nossa cidade. Foi lá que eu fiz minha alfabetização e os primeiros anos do fundamental. E eu gosto aqui de lembrar e quero saudar minha professora Janúzia. Foi a mulher responsável pela minha alfabetização e eu sempre digo, aonde eu vou e falo de educação, se não fosse a querida professora Janúzia, eu não estaria onde eu estou. E isso tem que ser registrado. Quando eu saí daquela escola, eu fui para outro colégio municipal da cidade, o Colégio Normal Municipal de Maracás. Colégio de tradição, né, hoje chega a seus 60 anos de existência e milhares de pessoas passaram por lá, né? Eu tive primas que se formaram em magistério por lá, eu tive e ainda tenho tias que são professoras de lá, e aqui eu quero render especialmente homenagem à minha tia Avani, que foi minha professora de literatura e de português. E eu gosto de lembrar, sempre ela pegava ali no pé, na 5ª e na 6ª série, que hoje seria o 6º ano e 7º ano, e me pegava ali pelo pé e falava, olha, vamos pegar uma cadernetinha de caligrafia, que sua letra é muito ruim. E se não fosse ela também, eu também não estaria aqui. Na antiga 8ª série, próximo do que hoje seria 9º ano, eu fiz uma prova, né? E através dessa prova fui aprovado e ingressei na antiga Escola Agrotécnica Federal, lá em Santa Inês, uma cidade que fica a 110 quilômetros da minha cidade natal. Em Santa Inês, Albre, a gente percebe uma diferença enorme. A gente fala em Santa Inês porque é carinhoso falar daquele local com esse nome. É uma sensação de pertencimento. Enquanto eu estava em Santa Inês, eu vi a transformação de uma escola isolada, que era a antiga agrotécnica, chamada pela gente de EAFSE, em um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, hoje conhecido como IF Baiano, Campus Santa Inês. Lá eu fiz o ensino médio e o ensino técnico integrado. Eu sou técnico em agropecuária. Fiz o curso lá
e tenho assim orgulho de ter tido vários professores que contribuíram muito com minha formação, tanto formal, né, quanto também enquanto pessoa. Então, eu também devo homenagens aqui ao meu querido professor de português e literatura, Brito. Eu devo homenagem ao meu querido professor de geografia, Ednei, e a tantos outros que eu não vou continuar citando, porque se eu esquecer de algum, é capaz de eu levar um puxão de orelha quando eu sair daqui. E depois, Albre, eu fui agraciado com uma oportunidade. Eu, recém-saído dessa escola federal, eu passei no vestibular aqui em Salvador. Um menino da Caatinga, filho de pais pobres, que veio para a capital. Né? Acho que lembra até um pouco aquela história de um músico muito conhecido, nosso querido Belchior. Né? Só um jovem, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, mas com muitos sonhos. E aí, passei aqui no vestibular da Católica e no vestibular da Faculdade Baiana de Direito. Né? Consegui bolsa para a Uni nas duas escolas. E um pouco depois eu fui aprovado através do Enem na Universidade Federal da Bahia. Acabei optando nesse momento pela Universidade Católica, para não vivenciar novamente os problemas das greves. E aí, lá, eu fiz o bacharelado em Direito, e aí tem vários professores que muito contribuíram por isso. Eu acho que é o momento de render homenagem a esses momentos iniciais, então eu agradeço aqui especialmente o nosso querido professor David, que hoje é reitor da UXAL, e um professor que já não se encontra mais aqui, que foi quem me fez apaixonar por uma das áreas de minha atuação, que foi o querido professor Manuel Baqueiro, que foi meu professor de Direito Penal 1. Depois, Albre, eu tive uma experiência um tanto inusitada. Nunca pensei na minha vida trabalhar com saúde. Fui convidado pelo então coordenador de consórcios a ingressar no Estado, na CESAB, como assessor dele e trabalhar com saúde. E lá a gente lidava com vários consórcios. E aí surgiu a necessidade de qualificar esses consórcios. Daí então veio a necessidade de promover educação naquele espaço. E a gente começou e criou um programa de qualificação desses profissionais chamado PEC-GC, Programa de Qualificação da Gestão Consociada. E aqui eu tenho um último agradecimento aos professores, e eu agradeço a minha professora Joana Molesini, a pessoa que me incentivou a fazer essa pós-graduação em Direito Sanitário. E aí eu cursei através da Fiocruz e acabei de concluir nesse ano 2024 essa especialização. E aqui eu tenho vários outros professores que seria justíssimo render homenagens, e deixo 3 últimas homenagens ao professor Dirley da Cunha Júnior, que é meu orientador de pesquisa em Direito Constitucional, a professora Fernanda Ravazano, minha orientadora na pesquisa de Criminal Compliance, e a professora Andrea Boxer, também coordenadora da pesquisa de Direito Constitucional. Bom, findo essa parte de homenagens, e aí peço desculpas pela extensão, vamos à pergunta. O que se faz pelos profissionais do ensino fundamental, a educação de base? Eu sempre tive uma crítica às nossas políticas públicas voltadas para a área de educação. Primeiro, porque a preocupação emergente era colocar gente na faculdade. Mas colocar gente na faculdade a qualquer custo, sem olhar o investimento que também deveria ser feito na educação inicial, na educação primária, na escola base. Como é que a gente constrói um profissional ou um cidadão através dessa educação pública sem constituir uma base sólida? E para isso, a gente tem que valorizar os profissionais que produzem essa educação. E esses profissionais claramente são os professores e professoras que diuturnamente enfrentam essa missão de educar as nossas crianças. E aí eu fiz toda essa apresentação porque eu lembro das dificuldades que minha mãe enfrentou e das histórias que ela me conta. Primeiro, minha mãe começou a trajetória de professora na zona rural. E na zona rural, Albre, tem escolas que não têm teto. Nós temos na Bahia 417 municípios. Um estado enorme, enorme. E de uma disparidade com significações assim
de uma amplitude que chega a ser absurda. Então nós temos escolas e regiões, como minha cidade, que tudo funciona. Eu tenho orgulho de dizer isso. A educação pública de minha cidade funciona e eu sou produto dela. Mas nós temos outras realidades que são absurdas. E aí eu vou começar até sendo uma crítica um pouco dura contra a precarização do serviço desses profissionais. Nós temos hoje duas situações que são gritantes, alarmantes, né? A primeira é a precarização dos professores. E o que é isso? A maioria dos professores da rede pública de ensino que cuida dessa educação fundamental são professores com contratos administrativos temporários, né? Famigerado reda. Alguns ainda têm sorte de ser reda, outros nem reda são. Vou lhe dar um exemplo, eu não vou citar a cidade, mas uma cidade do sudoeste da Bahia, né, e não é só ela, diga-se de passagem, não realiza concurso público e nem reda há 20 anos. O prefeito, a prefeita da cidade, contrata os servidores em fevereiro e em dezembro demite. E vem fazendo isso várias gestões de lados opositores e vem brincando com a educação e com esses profissionais como se eles não tivessem valor, e isso é absurdo. E a questão do plano de educação desse município, que eu acredito que nós estamos na capital, que tem um plano de educação a ser seguido e que está dentro da lei de diretrizes e bases que o Ministério da Educação coloca e que isso tem que ser, como regra, respeitado pelo município e pelo Estado, onde tem ali, temos no Estado, nós falamos de Conselho Estadual da Educação. Acredito que também como é que funciona essa fiscalização com isso que não está sendo cumprido, né, pelos prefeitos que não estão celebrando, respeitando essa categoria que está ali, né, dando os primeiros passos de tanta importância para a nossa construção desse cidadão futuro, né? O grande problema, Albre, é a gente brincar com indicadores. Quando a gente fala de educação, e aí a gente vai falar de educação primária, educação base, educação fundamental, tem um índice que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai ser o balizador ali para fazer essa avaliação se aquele ensino está funcionando ou não. Então a primeira coisa que vai ser analisada é a questão da aprovação, o índice de aprovação dessas turmas. E aí eu vou fazer um recorte temporal. A pandemia foi desastrosa para isso. Desastrosa. Antes de vir aqui conversar com você, logo após receber o convite, eu saí ligando para vários amigos que são professores da rede pública de ensino, da rede estadual de ensino, para que eles compartilhassem comigo quais eram as dificuldades que eles tinham. E todos convergiram para um ponto. A necessidade de aprovar os alunos é imensa. Porque se você não aprova os alunos, se sua escola tem um índice ruim, né, vai ter menos recurso. Se tem menos recurso, vai conseguir ter menos turmas. Se tem menos turmas, se torna um ciclo até que a escola não é mais necessária. Infelizmente, brincar com indicadores traz esse resultado. Isso é uma coisa que é perigosa. Aí muitos diriam, olha, por que ele está falando assim? Como eu não tenho vínculo, né, com nenhuma instituição pública de ensino, eu tenho essa liberdade para tocar em determinadas feridas que outras pessoas, em regra, não teriam. Então, isso é uma coisa que é vexatória. É vexatória. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui em Salvador, né, o ensino fundamental aqui em Salvador está tão precarizado, que quando o aluno chega na rede do estadual de ensino, não consegue ler nem interpretar texto. Isso foi um relato de pelo menos 5 professores da rede estadual que cuidam da educação do ensino médio, que me passaram e que eu fiquei abismado. Eu estou dizendo que isso é culpa da gestão atual? De forma alguma. Isso é culpa da pandemia
que tirou os alunos da sala de aula e que as autoridades, de um modo geral, e isso não foi só em Salvador, isso se repercutiu inclusive na rede estadual, né? Não souberam a melhor forma de administrar a situação. Então, o que foi feito, né? É muito próximo do que é feito quando tem greve. Quando tem greve, os alunos são colocados em casa e depois os professores precisam cumprir as metas. E fazem isso como? A trancos e barrancos, e o penalizado é o aluno. Mas não só o aluno, porque eu tenho certeza que nenhum professor fica feliz, como é o caso de um dos professores que me relatou, em chegar um aluno no 8º ano que não sabe ler ou interpretar um texto. O exemplo que ele me deu foi: o aluno, quando vai juntar uma palavra, ler uma palavra, precisa soletrar. Isso é absurdo. E esse aluno estava na oitava, já no 8º ano. A gente então, chega à 7ª série. A gente vê, como a gente vai agora, vamos ter agora o Enem, né? Que é o calcanhar de Aquiles, onde todo mundo perde na redação. Exatamente. Né? Quando chega lá na redação, essa questão de interpretação de texto, essa questão da leitura, que a gente vê a grande dificuldade, que está calçado praticamente, essa dificuldade, lá no ensino fundamental. É nas primeiras letras que tem que ser. Exatamente. Isso não estaria muito ligado, professor Jones, e aí vamos comentar falando de professor, eu vai falar de professor Jones, muito ligado a esse hábito de leitura, que também a gente encontra em alguns colegas professores. Eu digo que eu também fui professor de reda há 2 anos no estado, né? Essa falta de hábito de leitura, o acesso às leituras, que muitas vezes a minha formação como bibliotecário, né, a gente não vê também a aplicabilidade, esse equipamento chamado biblioteca escolar, que seria uma peça importante, com uma contribuição junto ali, que faz com que esse ensino didático, a gente tem um ensino muito didático, né? E esse didatismo, muitas vezes, acarreta muito nisso que está acontecendo. Como a própria colega relatou, que temos praticamente alguns analfabetos funcionais, estão ali com diploma, estão ali com ensino, né, com a carga horária, tendo tudo cumprido, porque, como o próprio Jones falou, os índices têm que bater para ter aquele valor, né? E aí se isso acontece, e principalmente nos interiores, nós temos 417 municípios. O que deve estar acontecendo agora nesses interiores da Bahia, onde muitos prefeitos, praticamente, que também tiveram dificuldades no seu ensino fundamental e hoje estão ali como prefeitos, né? Vai só dar continuidade as dificuldades a qual ele teve, e não teve um olhar, e continua cometendo os mesmos erros ao não contratar, ao não respeitar, não valorizar a categoria, né? E não ouvir, né? Porque nada melhor do que se tivesse um conselho de educação realmente funcionando, onde os entes do município estejam ali naquele conselho, sociedade civil, professores e funcionários, para construir esse plano de ensino, plano de educação, talvez nós não tivéssemos tantas dificuldades como a gente tem encontrado. Esse relato que a colega fala, eu fui professor de geografia, eu vi também essas dificuldades, muitas dificuldades, que a gente ia dar uma disciplina e a gente encontrava as dificuldades daquele aluno, primordialmente na questão da interpretação de texto, na questão da leitura, na questão de raciocinar e responder. Fica muito didático e muitas vezes é um terror para o aluno quando você bota uma prova onde ele vai responder sem assinalar, ele vai responder subjetivamente. Aí que você vê cada pérola nas respostas dos nossos alunos que são possíveis. Então a gente vê realmente como é importante o ensino fundamental. A falta de prioridade no ensino fundamental vai acarretar cá no ensino superior
todos esses problemas que você está encontrando, né? A gente vê, Albri, eu tive a oportunidade de, durante a campanha, né, aqui para as eleições gerais, para prefeitos, alguns planos de governo. Dos planos de governo que eu vi muito se falar sobre educação, né, como uma ferramenta muito importante, mas também de forma muito genérica, muito abstrata, sem dar indício do que seria feito com a educação. Isso é preocupante, porque não se fala de plano de carreira para esses profissionais, não se fala de concurso público para esses profissionais, não se fala de aperfeiçoamento profissional para esses profissionais. E aí a pergunta que está: o quanto a educação mudou e a metodologia de ensino mudou nesses últimos 30 anos? Será que os profissionais que estão hoje, né, no exercício dessa função tão importante que é educar, eles têm a oportunidade de se aperfeiçoar? E aí vem um quesito que assim, é unânime em todos esses professores, independente se é rede pública municipal ou rede pública estadual. Carga horária. Um professor hoje contratado 40 horas, salvo engano, ele tem que dar 28 aulas. Quando você faz a métrica, né, as 28 aulas correspondem às 40 horas que ele é contratado. Onde é que fica o tempo para planejamento de aula, produção de conteúdo para entrega em sala de aula, correção de atividades? E tem uma outra coisa que muita gente se esquece: o atendimento do aluno depois da aula. Porque tem muito aluno que depois da aula procura o professor para tirar uma dúvida, até mesmo sobre uma correção de prova, ou sobre um assunto, ou um trabalho que está em andamento. Onde é que fica esse tempo, né? Isso é uma preocupação de todos esses profissionais. Eles têm que pegar do tempo livre deles, do tempo que eles não estão sendo remunerados, para planejar as aulas, para corrigir os trabalhos. Isso é assim, tanto na rede municipal quanto na rede pública. E aí, conversando com o prefeito, eu não vou dizer a cidade por uma questão de ética, mas conversando com o prefeito no final do ano passado, o prefeito me disse assim: doutor, você não quer dar aula, não? Aí eu: como assim? Os professores da minha cidade estão ganhando muito bem, ganham 14, 15 mil reais depois da lei do piso. Aí eu: maravilha, é justíssimo que os professores ganhem bem, mas não é a realidade dos 417 municípios da Bahia e nem de todo o Brasil. Eu desafio um prefeito, um gestor, a me mostrar um município em que todos os professores ganhem tão bem e que tenham tempo para planejar suas aulas, tempo para corrigir as atividades dos alunos, tempo para ouvir e ter entrevistas com esses alunos quando esses alunos precisam. O desafio, rapaz, a importância, né, da valorização da categoria, e não porque temos uma lei que tem um teto que não é respeitado, a gente sabe muito bem, como o próprio professor Johnny aqui falou, não é respeitado por todos os municípios. Esse município foi, o prefeito tem respeitado, a qual te convidou para ser professor, mas olha o valor pecuniário. As pessoas, o mundo só vê, nesse modelo capitalista, a gente só vê tudo pelo valor, né? Não vê a importância do profissional, a importância daquele professor para o desenvolvimento do seu município, porque no momento que ele vai ter aquela criança ter um bom ensino, ter uma boa base, o município também ganha, o estado ganha, a nação ganha. Não sabemos como é tão importante a economia de um país, de uma nação, quando a gente tem uma base boa de educação. Sendo uma base boa, a gente vê. A gente tem um bom exemplo disso, países asiáticos aí, como eles avançaram e estão avançando porque eles investiram como estratégia de guerra.
Tem alguns países que usam, ver a educação como estratégia de guerra, porque vê realmente que é a partir do conhecimento que ele passa, do conhecimento, da preparação do seu cidadão, é que ele vai ter um país forte, uma nação forte. Mas muitas vezes a gente vê ainda esses equívocos ainda de pessoas olhando só o valor que aquele professor está recebendo, não sabendo que ele é tão importante como juiz, que ele é tão importante como advogado, como um médico, né? E que ele foi a primeira categoria na vida de todos nós, né? E E vai na hora de continuar sendo. pagar, E aí tem uma coisa que é interessante que você me chamou a atenção, Albre. A cultura asiática é muito importante quando a gente vai falar de educação. Eu vou citar um exemplo aqui, só me foge a memória se é da China ou se é do Japão, mas 90% da minha intuição me leva para a China. Qual é o único profissional que não precisa se curvar perante o imperador? o professor, É o professor. porque ele foi professor do imperador. Exatamente. Isso é uma anedota que me foi contada há 15 anos atrás e isso me marcou. Isso me lembrou de uma palestra que eu participei como ouvinte e eu vi um dia um professor que era juiz e que estava naquele momento proferindo a palestra e falando sobre esse tema, a importância do professor. E ele terminou a palestra e disse: bom, a partir de hoje, quando me perguntarem o que eu não sou mais juiz, eu sou professor. É encontrar o local de defesa de uma determinada categoria, e aqui eu não estou nem falando de classes, né? Mas eu estou falando de papéis. Quem tem o papel mais importante para a comunidade? É o professor ou o juiz? A resposta E aí, voltando um pouco, você me falou um pouco atrás sobre a questão da leitura, né, de um modo geral. Você fez uma provocação em relação aos seus colegas, né, em relação aos alunos, em relação à nossa cultura habitual. Hoje a gente tem um problema, e aí eu vou voltar a usar o exemplo asiático. A gente tem um problema que a gente quer consumir dopamina barata. A gente quer consumir diversão instantânea. Então a gente investe pouco tempo no que não traz prazer instantâneo, né? Então você vai ver crianças hoje que os pais entregam o celular e a criança só fica acomodada, não vou dizer educada, porque isso não é educação, mas só fica acomodada com o celular na mão. Isso é um exemplo. E é interessante, né? Um dos aplicativos da moda é o TikTok. E o TikTok, como qualquer aplicativo de rede social, usa um algoritmo. E você pega o algoritmo aqui no Brasil, tudo que você recebe, ou boa parte do que você recebe de forma instantânea, sem programar nenhum código para você receber uma coisa diferente, é coisa que vai lhe dar diversão barata. Mas já há dados no sentido de que esse mesmo aplicativo na China, o algoritmo é outro, e a pessoa tem acesso ao quê? Música clássica, programas educacionais, ou seja, um conteúdo totalmente diferente, por uma questão do que a cultura daquele país, daquela comunidade, naquele momento anseia. E aí você falou da biblioteca, você é bibliotecária, e eu me lembrei de Sônia, a bibliotecária da minha segunda casa, da minha segunda escola, que foi bibliotecária do Colégio Normal Municipal lá em Maracás. E eu me lembro pouquíssimo de outros colegas, né, indo ali pegar livros. Era eu e mais 5 ou 6 que carinhosamente perturbavam Sônia, atrás de livros novos e que a gente pudesse ter acesso. Só que isso vem de um incentivo que é duplo. Perceba. A questão da leitura é um exemplo que vem um pouco de casa e o brasileiro não tem o costume de ler, né? Ou quando tem pouco, ou é uma coisa chata, é muito ligado ao estudo, e o estudo é ligado a uma coisa chata, né? Agora, de 20 anos para cá, a gente começa a observar que há uma ideia do estudo
né, mais intensificada, ligado à vitória. Quem estuda, vence na vida, né? E aí, também de uns 20 anos para cá, o movimento dos concursos públicos. Quem estuda, Tem o êxito de ser servidor. aprovado em um concurso, se tornar um servidor público, né? E aí eu tenho até outras críticas sobre isso, mas fica para uma outra oportunidade. Mas a questão é, a cultura de livro no Brasil não é incentivada. Eu fiquei surpreso até, porque nos últimos 2 anos, as feiras literárias que acontecem aqui na Bahia se multiplicaram. A gente consegue ver hoje pelo menos 100 cidades, 100 municípios aqui da Bahia fazendo ou anualmente ou bienalmente feiras literárias. Isso me traz prazer, isso me traz vida, porque eu sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever. Então isso renova a esperança de que, de alguma forma, as nossas crianças sejam tocadas, incentivadas para o caminho da leitura. E aí eu deixo aqui até uma frase que é um pouco piegas, mas não deixa de ser uma verdade, que é a pessoa, durante a vida, ela pode viver uma vida ou milhares. Cada livro aberto e lido é uma vida vivida em casa, ou no ônibus, ou no intervalo do trabalho, enfim. Então, é uma oportunidade de você viver a vida que outra pessoa teve ou que outra pessoa imaginou. A gente precisa incentivar, fazer isso ser divertido. E como é que isso é possível, Albre? Vamos falar sobre educação fundamental. O que as crianças gostam? De historinhas. Porque as crianças são muito imaginativas, então a gente precisa estimular essas crianças. E por que os professores não fazem isso? Porque não querem, Albre? Não fazem porque estão sobrecarregados? Não fazem porque tem uma turma de 40, 50, 60 alunos? Imagine você estar numa sala com 60 alunos. Tem que gritar. Não fazem porque não tem tecnologia para isso, né? Ou às vezes nem biblioteca tem. Então é um desafio enorme, enorme, enorme. Mas o caminho é, na minha humilde opinião, né, estimular mais ainda essas feiras literárias que acontecem em toda a Bahia e incentivar também outros tipos de ações. Por exemplo, o resgate de algumas atividades culturais. Vou dar um exemplo do que acontecia em minha cidade. Isso era muito interessante. No Dia do Índio, que também é o aniversário de minha cidade, acontecia uma não é bem passeata, que me fugiu o nome agora. Acontecia um movimento em que desfile, lembrei. Desfile. Acontecia um desfile público, né, um desfile cívico, onde todas as escolas participavam com alas, né, e construíam aquilo um ano inteiro para chegar naquela data do aniversário da cidade e participar. Todas as crianças se sentiam parte daquilo. É buscar projetos como esse, que não são nem novidade, não é recriar a roda, não, já está lá, só usar. Estamos hoje aqui no Filosofia com Dedê com o professor Jones Couto, falando um pouco sobre essa tão importante categoria na vida da gente, que é o professor. Agora, a gente falou também de direitos desse professor, né? E que esse professor tem um direito de se especializar e de ele ter melhorar dentro de pós-graduações nas novidades que estão tendo, porque o professor, eu digo hoje, ser professor é um grande desafio, porque toda hora tem uma coisa nova. Sim. Aquilo que estava antes, hoje nós temos o aparelho celular, hoje nós temos esse mundo digital aí bombardeando a gente de informação, e o professor também enfrenta isso na sala de aula, né? Só que esse professor precisa tá atualizado, né? E como o direito dele de se atualizar para melhor oferecer aos seus alunos. Isso é direito ou é um privilégio? Albre, eu digo que isso é um dever do Estado, né? Primeiro porque a Constituição garante isso, né? A Constituição garante o direito à educação e também garante o direito dos educadores continuarem se aperfeiçoando para o seu exercício profissional. Depois disso, você tem a Lei Nacional de Bases e Diretrizes da Educação.
né? Essa legislação está clara. Ela garante, é um direito dos professores e professoras, o aperfeiçoamento profissional. Inclusive, direito também de licença remunerada de suas atividades profissionais para cursarem pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Cada legislação da carreira, por exemplo, o Estatuto do Magistério Nacional, o Estatuto do Magistério aqui da Bahia, as leis municipais que vão regular as carreiras de professores em cada um dos 417 municípios aqui da Bahia, se não tem nas leis municipais, você já tem no Estatuto do Magistério da Bahia e tem no Estatuto dos Servidores Federais. Então, tem a previsão expressa de que os professores têm direito a essa licença remunerada para buscarem um aperfeiçoamento profissional. Para isso, os professores têm que atender determinados critérios. Bom, quais são esses critérios? Primeiro, fazer uma especialização que seja relacionada à sua área de ensino. Por exemplo, o professor de História que vai fazer uma especialização ligada à cultura, ligada à história propriamente dita, enfim, que seja afim à sua área. Segundo, que haja disponibilidade de outro professor ali assumir a sua vaga enquanto ele está licenciado. E nós sabemos que isso é uma questão de discricionariedade, de oportunidade do poder público. Mas, por exemplo, na rede estadual de educação, a gente sabe que a gente tem essa conformação de possibilidade. Na rede federal também. No município não vai ser diferente. E esse direito não pode ser negado ao professor sob o pretexto de que o Estado, o município ou até mesmo a União não tem recursos para contratar um professor para ele se aperfeiçoar. Certo? E aí, essa é a questão. Há direito, sim, né, do contínuo aperfeiçoamento. Esse direito dá a um outro direito, que é a licença remunerada, agora também impõe deveres ao profissional. Qual é o dever, Jones? Esse professor vai ser afastado, por exemplo, para fazer um mestrado, 2 anos. Esses 2 anos podem ser prorrogados por mais 2. Aí imagine, ele é da rede estadual, né, faz o mestrado, se qualifica e depois, já qualificado, diz, bom, aqui não me serve mais, eu vou ali, vou trabalhar em outro lugar. Pode ser assim? Não. Esse professor vai ter que cumprir um tempo de trabalho até poder se exonerar daquela carreira ou pedir outra licença para continuar aquele aperfeiçoamento. Inclusive, o professor que se licencia para fazer uma pós-graduação, ele pode se licenciar para fazer um mestrado, ele pode se licenciar novamente para fazer um doutorado e assim seguindo, né, a carreira acadêmica dele. Mas sempre que concluir aquele curso, ele tem que voltar e devolver aquilo para a sociedade em sua carreira. Que foi um investimento que o Estado ou o município fez para ele se aperfeiçoar, para o aluno ter um melhor ensino ali, já que aquele professor está tendo esse investimento a qual o município, o Estado está dando, né? Então, acho que nada mais justo. Aí ele tem essas condicionantes, então, que o professor tem que se colocar. Não tem que ter só o direito, tem também os deveres, colega professor, em oferecer. Agora, diga. Nessa busca, nessa procura, né, o município pode se negar a não permitir que ele saia para se fazer o mestrado? Era justamente sobre isso que eu ia falar. Por exemplo, quando a gente fala de administração pública, a gente entende que todo ato decisório, todo ato administrativo, ele tem que ser fundamentado. Então, para ser fundamentado, ele tem que ter um processo, e aí um processo administrativo que o anteceda. Tá, e o que é isso, Jones? Explica aqui para os ouvintes, para quem está acompanhando, assistindo a gente, o que é um processo administrativo ou um ato administrativo. Vamos lá. O professor, para ele ter direito a fazer esse aperfeiçoamento, ele tem que fazer um pedido.
O nome desse pedido é um requerimento. Cada pedido desse vai ser direcionado para a secretaria em que esse profissional está lotado. Vou dar um exemplo aqui do estado da Bahia. O professor, independente de estar aqui ou estar em Paulo Afonso, ele vai fazer um requerimento direcionado à sua lotação, à Secretaria de Estado, né, de Educação, e ele vai pedir o quê? Olha, eu estou aqui aprovado e matriculado nesse curso de pós-graduação, seja lato sensu, seja um mestrado acadêmico, doutorado, pós-doutorado. Eu preencho os requisitos que estão lá dispostos na lei do Estatuto do Magistério do Estado da Bahia para acessar esse direito e, Estado, estou pedindo que você me dê a licença remunerada para que eu possa me aperfeiçoar. Bom, o que o Estado vai fazer? O Estado, munido daquele requerimento, ele vai instaurar um processo administrativo. Tá, Jones, o que é um processo administrativo? Nada mais é do que um conjunto de ações onde o Estado, documentalmente falando, vai analisar se aquele professor realmente preenche os requisitos, né? E ao final daquele processo ele vai emitir uma decisão que, nesse caso, a gente vai chamar de um ato administrativo. Por que um ato administrativo, Jones? Porque é uma ação formal da administração pública, do Estado. Então, esse ato administrativo vai ser a decisão. E essa decisão tem que ser fundamentada. Então, o Estado pode negar? Pode. Mas ele tem que fundamentar o porquê ele está negando. E sabe o que acontece, Albre? Normalmente, o Estado faz uma decisão genérica, um copia e cola, e diz: não podemos porque o Estado neste momento não tem verba, ou não podemos porque o Estado nesse momento não há professor para substituir ele. Só que um dos documentos que o professor, né, quando faz esse requerimento, ele junta ali, ele anexa ao requerimento dele, é justamente um atestado de sua direção escolar dizendo que há professor para substituí-lo em caso de licença. Então, se há o professor, não há falta de professor e não há aumento de despesa para o Estado. Então, o que o professor, quando faz o requerimento, e em caso de negativa desse requerimento, ele tem que verificar: a decisão foi fundamentada de forma individualizada no pedido que ele fez, ou essa decisão foi genérica? Se a decisão foi genérica, tem um caminho simples: judicialização. O professor vai procurar um advogado de sua confiança ou um defensor público e vai impetrar o mandado de segurança perante, isso aqui no caso do exemplo do Estado, impetrar o mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça aqui do Estado da Bahia, e inclusive já é matéria pacificada no Tribunal de Justiça, vai 99% de chance de ter uma liminar concedida ali, inclusive sem ouvir o Estado. É o que a gente chama no direito de inaudita altera pars. Tá aí. Então, professor, tá com a faca e o queijo hoje aí, já com essas informações. Você que está querendo se especializar, né? E preparar-se mais para oferecer o melhor ao seu aluno, tem esse direito aí garantido aí e tem essas cláusulas, né? Essas ideias novas aqui com o Jones, que tem trabalhado com a gente. A gente aqui no Filosofia com Dedê, a gente falando hoje de importância do professor, a gente fala que a gente tem uma valorização salarial. Algumas prefeituras e alguns municípios têm respeitado isso. E aquele município, Jones, que não tem respeitado o teto, como é que esse professor poderia fazer com que esse município respeite o teto salarial que foi aprovado, né? Bom, Albre, na verdade a gente não está falando de teto, está falando de piso. Piso, desculpa. Quando a gente está falando de piso salarial, é aquilo que não pode se pagar abaixo, né? Quando a gente fala de teto, é aquele valor máximo. Tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, o professor ele vai analisar ali a lei, e o que conta para o piso, e isso tem que ficar claro, é o salário base
e não a remuneração total do professor, certo? Eu vou dar um exemplo aqui que serve tanto para município quanto para estado. O professor que é aprovado num concurso público hoje, e ele começa na carreira, ele entra ali no início da carreira, certo? Então, naquele início de carreira, ele vai ter o salário base e, em alguns casos, vai ter alguns incrementos salariais. Primeiro, ele tem que verificar se o salário base dele está de acordo com o que diz a lei que fixou esse salário, esse piso da categoria, né? Me falha até a memória agora o valor preciso desse piso, mas se eu não me engano é algo em torno de 4 ou 5 mil reais, né? Mas me foge aqui o valor preciso. E o professor tem que receber, né, esse valor no salário base. Bom, e se ele não recebe, o que ele pode fazer? Primeiro, fazer um requerimento administrativo perante ao município ali, para que o município pague de forma consensual, de forma amigável. Segundo, se o município ainda não pagou, ele vai dizer: não paguei porque não tenho recurso, não paguei porque não regulamentei ainda, não paguei porque a Câmara não aprovou, não paguei seja lá pelo que for. O professor munido daquela negativa também pode seguir o mesmo caminho do outro direito que foi falado mais cedo, o caminho da judicialização, né? Inclusive, na semana passada, alguns professores da rede estadual me procuraram e falaram: Jones, não estou recebendo piso. Aí eu, como não? Não estou recebendo o piso. O que eu faço? Foi justamente essa orientação que foi dada. Você vai fazer um requerimento administrativo, porque se você não esgotar essa fase administrativa, o magistrado, né, o juiz, ele pode entender que você pulou uma etapa. Então, você tem que esgotar essa fase administrativa, fazer o requerimento, receber a negativa do órgão público no qual você é lotado, e aí você busca o Poder Judiciário e faz a judicialização desse tema, né? Pede que o juiz, então, no lugar do prefeito, ele conceda o seu direito ao piso salarial. Inclusive, Albre, isso é uma pauta que é muito interessante, porque o piso salarial ele vai refletir em toda a carreira do professor. E aí tem várias críticas sobre a lei que foi formulada, porque é o seguinte: a lei que aprovou o piso dessa categoria dos professores, ela fixou um valor mínimo pelo qual os professores podem ser pagos e contratados e assim trabalhar de forma digna, mas não regulamentou carreira. Então, o município, o estado e a União têm regulamentações dessa carreira do magistério de formas diferentes, inclusive com salários totalmente diferentes. E a gente olha, o professor da educação base, da educação fundamental recebe um valor X, o professor do ensino médio normalmente recebe um valor Y e o professor universitário recebe um valor X. Há uma disparidade muito grande, né? E há uma preocupação de como a regulamentação dessas carreiras pode neutralizar a existência de um piso. E aí existe um termo que agora me fugiu, mas eu vou chamar aqui de abrangência, né? Ou de amplitude. O que seria isso? O professor ele vai ter aquele salário base fixado ali, regulado no salário do piso nacional. Mas eu posso muito bem, eu gestor, provocar, eu prefeito, provocar a minha Câmara Municipal a rever a carreira, né, dos professores e estreitar os valores que eles recebem quando vão avançando na carreira. Ou seja, eu posso avançar 5 níveis na carreira e o valor ali não ser muito diferente de quem está entrando agora. Claro que isso não vai afetar os professores que já estão lá há 10 anos, 5 anos, mas os que estão entrando agora no ensino provavelmente vão ser afetados por manobras dessa forma que vão, de certa forma, tentar neutralizar o efeito financeiro, né, dessa política. Muita discussão. Muitas vezes é realmente a não discussão da carreira,
acaba neutralizando realmente e ao fim que o piso deveria ser uma coisa benéfica, acaba, né, prejudicando o professor. Professor Jones, falando doutor e professor Jones, né? A gente está aqui chegando aos nossos, né, fim da nossa conversa aqui no Filosofia com Dendê, falando de professor, falando de valorização, importância, né? A gente deu essa pincelada aqui, né? E Jones, suas considerações finais. Meu amigo Albre, eu tenho que dizer aqui uma coisa que me preocupa enquanto filho de professor, né? A falta de segurança nos ambientes de trabalho. Isso, inclusive, foi uma das coisas que as pessoas que eu fiz de caixa de ressonância, né, os professores que eu conversei antes de vir para cá, pediram para que eu mencionasse em algum momento. Não é novidade que os professores hoje em sala de aula sentem determinado medo de como conduzir os alunos. Um exemplo que me foi dado, Albri, nessas conversas foi de uma professora que, inclusive, não era nem professora no sentido próprio de dizer, não estava lecionando em sala, era uma diretora de uma escola. Que ela foi agredida por um aluno, uma criança de uns 9 anos, e aí o aluno correu para ela, para bater nela, né? E ela segurou o aluno. Naturalmente, uma criança de 9 anos, um adulto que vai segurá-la, né, pode deixar ou não, vai depender da conformação corporal daquela criança, algum hematoma. Mas havia diversas testemunhas do ocorrido. Inclusive, isso foi até aqui na linha verde. E no outro dia a família estava na escola, com o representante de conselho tutelar, enfim, inclusive com ameaças de delegacia e tal. A minha grande preocupação é como proteger os professores e professoras que estão na sala de aula de situações como essa. Claro que eu não quero aqui dar uma carta branca, nem pretendo conferir uma carta branca aos professores para fazer o que quiserem com os alunos, com as nossas crianças, não é isso. Claro que a gente não quer voltar à figura do professor que joga um piloto na cabeça do aluno, não é isso. Ou o professor que bota o aluno virado para uma parede, também não é isso. Mas o que se fazer com o professor que também está num estado, ainda mais quando a gente vai falar de escolas públicas, que está num estado de vulnerabilidade. Em escolas que estão tomadas pelo tráfico, em escolas que estão tomadas pela violência, onde não há sequer, por exemplo, um mecanismo de segurança para evitar que entre armas dentro da escola. A gente teve um episódio lamentável, triste, uma tragédia que aconteceu na semana passada em uma escola aqui na Bahia, onde um aluno entrou e acabou assassinando 3 outros colegas. Mas poderia também ter sido um professor. Então isso fica como uma espécie de desabafo dessa categoria, a preocupação com a segurança. E não é só em escola fundamental, mas em todos os níveis de ensino, né? Então isso é bastante preocupante. O que a gente poderia fazer para proteger o professor nesse aspecto, né? A gente tem essa discussão que está aí pertinente, mas vamos, professor, a gente tocar nesse assunto de novo, da importância dessa violência que a escola está sofrendo, que o professor está sofrendo. Quem sabe a gente voltar de novo a nossos conselhos de pais, né, e mestres, que é tão importante. Não é só esse professor que tem da educação, não. Precisa vocês, famílias também, junto com o professor, contribuir para isso. Eu fico por aqui hoje com o Jones, né? No nosso Filosofia com Dendê. Eu quero aqui deixar homenagem a essa professora que encantou a minha mãe querida, professora Josetilde de Souza Alves, mãe de Albre, de Aldre, de Alcindo Júnior, né? Que fez essa pessoa que está aqui hoje, né? Mamãe está em outro plano, mas sempre viva e viva em muitos corações quem ela deu aula também, né? Tão importante, e nessa homenagem eu faço a minha mãe, que é professora, a sua mãe também, né? A gente vai finalizando aqui também o nosso Filosofia com Dendê, professor Jones. Foi um prazer, Albre, estar aqui no Filosofia com Dendê.
e poder bater esse papo com você, que é um amigo querido, e com todos os espectadores aqui. Só o agradecimento, e a gente se encontra em outra logo mais. Muito obrigado. Eu quero agradecer também à Faculdade Einstein, que apoia a gente, a Associação Cultural Malcolm X, reportagem de Carlos Costas, a gente também, a ASEMA, Associação do Coletivo de Entidades Carnavalísticas de Matriz Africana, a Multifusion, Terapia Oriental, que é lá, funciona no shopping Multishopping, né? Muito obrigado e até a próxima. Put your